Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, para que os nossos sentimentos mais purificados se expressem nesta hora e que nós, juntos no mesmo ideal, na sublime intenção de aprendermos a servir em nome de Jesus, nos reunimos uma vez mais. Jesus, divino amigo, ampara-nos nesta hora, Senhor, para que possamos, sustentados pelo influxo divino, realizarmos as nossas mínimas tarefas desse dia. Que este raiar de um novo dia prenuncie para todos nós novas oportunidades. Que tenhamos olhos de ver a cada instante de nossas vidas todos aqueles que nos buscam para somarmos as fileiras dos trabalhadores da vinha do Senhor. Que as nossas mãos, ao se estenderem, possam estender os nossos sentimentos, em benefício de todos aqueles a nós confiados. Que a paz se estabeleça à medida em que a nossa consciência se manifeste em favor das sábias leis e juntos, na legítima fraternidade que queremos construir em nossos relacionamentos, seguiremos com Jesus. Assim, Mestre amado, em seu nome, em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o 11º capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós estamos no item fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Então, nós temos que entender que a prática da caridade, ela requer, como qualquer outra virtude, a experiência da humildade. Sem a mínima humildade, tudo que nós fizermos pode ser demonstração de uma vaidade oculta, que na aparência do bem revela que queremos demonstrar quanto somos bons. Então, quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que é aquele que você deixa um vestígio, insinua alguma coisa que pensa ter feito de bom, para que o que recebe o bem possa alardear esse bem. Então, aqui a figura de linguagem é gritar sobre os telhados, né? A época era quando queria uma comunicação que expandisse para uma cidade inteira, falava-se no cimo dos telhados, né? Hoje nós temos outros meios de comunicação. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real ou humildade, há também a modéstia simulada, que é essa que
são recursos, às vezes, que a pessoa usa e não percebe, né? Olha que importante, a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedacinho. Atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo o que terão. Ontem, na passagem que nós lemos, né, que muitas vezes a pessoa, nessas comoções públicas, nesses desastres coletivos em que todos nós ficamos bastante consternados, às vezes a pessoa acha ali uma oportunidade de fazer a sua contribuição, desde que seja bastante evidenciado, né? Às vezes as casas espíritas recebem donativos, mas quem deu quer vir no dia da distribuição para dizer e ser fotografado e dizer que foi ele que fez, né? Isso é um costume, né, ainda da nossa época, né? Porque nós podemos entender que essas pessoas nada sabem sobre a lei de Deus. Um dia vão entrar nessa dinâmica do bem espontâneo, né? Sem perguntar a quem ou até quando. Mas existem muitas pessoas assim, né? Então, quando o Evangelho disse em 3 ou 4 parágrafos desse sem ostentação, ele diz que a pessoa já recebeu, ela já foi beneficiada ou recompensada. Desculpa. Ela foi recompensada pelos padrões da terra. Então, aquilo que ela recebe a nível de vaidade é o que ela busca. Então, ela já foi recompensada pelos homens da terra. Em vários itens está dizendo isso. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Qual será o reconhecimento? Lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. Porque, às vezes, as pessoas doam de forma humilhante para o que recebe. Então, isso nem a recompensa da terra ele terá, porque nem a lembrança da gratidão para aquele pretenso beneficiado ele terá, porque ele será lembrado com muitas dificuldades. Então, nós queremos estar bem atentos, né, a essa questão de que nem eu saiba do bem que dou, porque quando eu acho que estou fazendo bem, eu já tenho sobre mim, dou para mim uma importância. E essa não é uma importância, é um dever moral do homem de bem. Não tem importância. E então, assim, a mão esquerda não sabe o que faz a direita, ou a direita não sabe o que faz a esquerda, significa que nem eu devo saber, não é o outro. Então, nós estamos caminhando para construir em nós o bem. Mas quando os nossos sentimentos não estão amadurecidos, o nosso bem não é contínuo. Vocês concordam? Hora faz o bem, daqui a pouco eu estou com mágoa, hora faz o bem, daqui a pouco eu estou triste, hora faz o bem, daqui a pouco eu estou perturbado. Assim tem sido nós todos, né? Então, quando a gente fala o bem contínuo, significa uma ação de vigilância muito forte sobre nós, para que essa vigilância não permita que as nossas más inclinações sejam maiores do que o bem que queremos realizar. Então,
nós trouxemos do livro Pão Nosso uma lição que chama O Bem é Incansável, de Emmanuel, que diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Não vos canseis. Se Paulo falou isso, é porque as queixas de cansaço do bem são muito constantes, e ainda hoje é assim entre todos nós, né? Nós temos algumas expressões que revelam o quanto a gente, não tendo a recompensa imediata, cansa. Não tendo o aplauso social, a evidência pública, cansa. Por que cansa? Porque aquele bem era ainda um verniz das aparências. O fluxo do sentimento ainda não aconteceu junto com a ação benemérita. E aqui Emmanuel vai nos explicar sobre isso, dizendo assim: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio, vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Vamos falar dos propósitos egoísticos, vamos falar do imediatismo e dos interesses particularistas. Essas três posturas, interesses particulares, imediatismo, tédio e propósitos egoístas, fazem parte do rol das características do materialismo. Então, o espírito materialista, ele tem sempre interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Ele é dado ao imediatismo porque quer resultados de tudo que faz, um resultado utilitarista, que ele possa consumir o resultado a seu bel prazer. E também os propósitos que atendem ao seu ego, que é o pensamento característico: eu mereço muito, eu mereço tudo, eu desejo tudo para mim, que é a forma dele sorver do outro, que é o pretenso beneficiado. Olhem bem, o necessitado está sendo sorvido, sugado pelo aparente benfeitor. Olha que sério, aparente benfeitor. Mas como esses pensamentos materialistas dominam muitas personalidades, significa que, não tendo ações contínuas no bem, não há obras. Não havendo obras, há vazio existencial. O vazio existencial causa o quê? O tédio. Cansei do bem. Ah, não, eu já fiz muito. Agora é minha vez de receber, sendo que desde que ele nasceu ele só está recebendo. Nós todos estamos só recebendo da misericórdia de Deus. Se nós tivéssemos o olhar para perceber que nós recebemos muito, muito, muito mais do que o nosso merecimento. É misericordioso o que nós recebemos diariamente, mas nós não temos registros porque o vazio interior permanece. Então, é inesgotável o que o outro tem que testemunhar para aquele que quer ofertar as suas mínimas coisas. É indispensável muita prudência, diz Emmanuel, quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Como que é essa reflexão? Olha, depois de fazer o bem que julgamos, haver semeado ou nutrido, nós temos que refletir em que circunstância nós podemos perceber a má inclinação do cansaço do bem.
Quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, vamos perceber que esses males que nos assaltam estão nos invadindo o campo íntimo, porque encontram espaços vazios nos nossos sentimentos e se instalam como ervas daninhas. Então, o aprendiz sincero, diz Emmanuel, não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. O que faz o tédio ou a insatisfação, que traduzem por cansaço, mas nada mais é do que um vazio existencial, não preenchido de valores, o que faz com que a pessoa tenha essa fadiga é a ausência dos sentimentos nobres. É natural que o nosso corpo se fadigue nos excessos que cometemos, mas nós estamos falando do bem, cansar do bem, não é cansar do corpo. Então, cansar do bem significa que a construção de sentimentos que move as nossas ações contínuas ainda não estão no patamar eficaz. Ainda nós estamos entrecortados pelas nossas próprias emoções. Esse é o estágio que nós estamos, né? Então, Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recurso aos trabalhos da nossa própria iluminação. Quando Jesus se recolhe no monte para orar, e os apóstolos que estavam com ele dormem, cansados, isso é uma ilustração espetacular, né, da vigilância do bem, né? Então, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação, porque nós às vezes chegamos num momento em que a gente larga, recua, abandona os trabalhos da nossa própria iluminação. E é isso que impede a caridade e o bem constante. Que, todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, e às vezes a gente percebe que a pessoa, ou nós mesmos, né, estamos nesse recuo do trabalho de iluminação interior, estamos em enganos, estamos fazendo escolhas que, por certo, não serão as melhores, e às vezes nós nem temos como falar isso, porque tudo que nós falarmos vai piorar a situação. Então nós às vezes temos que orar ou pedir que orem por nós, para que a gente tenha sustentação e não fazermos os desvios voluntários e criminosos. Jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. A lei de Deus, né, que Jesus veio viver conosco, é que para os nossos deslizes, equívocos, nós temos novas oportunidades. Mas, obviamente, que essas novas oportunidades nos chegam com algum agravante. O agravante das nossas escolhas, a consequência delas. E para a gente encerrar, se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Vamos refletir. Quando nós tantas vezes lemos o que Paulo escreveu sobre a caridade, que é talvez um dos itens mais lidos,
quando ele diz que a caridade, ela é paciente, é doce, é benfazeja, que a caridade não é invejosa, que não é temerária e precipitada, que não se enche de orgulho e não é desdenhosa. É interessante a gente pensar isso, né? Que a caridade, ela não se enche de orgulho, porque o estado de caridade que nós devemos nos manter é para que estejamos num equilíbrio constante. Equilíbrio constante. Esse equilíbrio, ele é fruto de uma percepção contínua de nós mesmos. Perceber todo o tempo todo, qual é o nosso estado de alma, como nós nos encontramos. Porque essa percepção, ela vai nos auxiliar no dia a dia, nos relacionamentos, naquilo que temos que realizar. Esse estado de alma vai nos auxiliar a manter aqueles planos divinos que Deus nos confia para aquele dia em pé. O plano, ele fica em pé, execuível. Nós somos capazes de socorrer alguém, com certeza, sem que nós tenhamos que mostrar isso para o mundo. Todos nós somos capazes, desde que nós estejamos num estado permanente de vigilância. Porque quando nós fazemos o contrário, quando nós queremos ser notados, é porque esse estado de vigilância, ele não está existindo naquele momento. Porque todos nós já sabemos o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado, o que devemos, o que não devemos. Todos nós já sabemos. Se nós não agimos sempre da maneira correta, que vai nos beneficiar como espíritos, é porque esse estado de vigilância, ele não está sendo priorizado naquele momento. E para que isso aconteça, nós temos que ter os hábitos espirituais. São os hábitos espirituais que nos auxiliam a nos manter numa posição de equilíbrio. E a prece é, sem sombra de dúvida, um desses elementos. Aquela prece que realmente nós sentimos que estamos fazendo e que ela está alterando o padrão vibratório que nós estamos imersos. Então, isso é algo que a gente precisa pensar bastante. Quanto do nosso dia, das nossas horas, nós nos sentimos em estado de vigilância, de se autovigiar. Como é isso para nós? Qual é essa frequência? Ou nós não agimos assim? Então, nós trouxemos um texto intitulado O Culto da Caridade, que Emmanuel diz: aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes, além de nós fazermos questão
de sermos vistos tendo alguma atitude no bem, nós ainda promovemos no outro uma certa humilhação. Olha aonde nós chegamos com a nossa imprevidência. Porque quando alguém está precisando de nós, e isso acontece com muita frequência, quando alguém está mesmo precisando de nós, e tem um monte de gente ao nosso redor e a gente não tem coragem de falar não, porque, afinal de contas, somos espíritas, temos uma religião, como é que a gente vai dizer não para alguém que está pedindo, né? Então, às vezes, a gente atende porque tem muita gente ao redor, então tem pessoas nos vendo, então a gente atende, mas a forma do atendimento, a forma do socorro, quando nós terminamos, a pessoa chega à conclusão: teria sido melhor eu não ter sido atendida. Porque muitas vezes não querendo fazer aquilo, mas fazendo porque a conveniência nos pede, nós fazemos da pior maneira e nos sintonizamos com aqueles que vão lançar sobre o outro que está necessitado dificuldades ainda maiores. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Nesse estado de vigilância, isso deve ter acontecido com todos nós muitas vezes, que nós fomos buscar o socorro de alguém e alguém com muita má vontade nos atendeu, né? Má vontade por quê? Porque ele não podia dizer não pela função que ele ocupa, pela questão que ele está ali, então ele cede aquela, entre aspas, pressão, mas o outro não se sente de maneira nenhuma beneficiado, né? Porque o bem, a gente não cumpre uma tabela, né? A gente não cumpre um horário, a gente não assina um ponto. O bem é algo que sai do coração, límpido, né? Com vibrações de sentimento. E ele continua: a caridade não surge apenas da doação de ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não te estenda, e não te refiras à sombra para que a sombra não te envolvas no caminho. De novo a gente volta no item caridade de São Paulo, porque tem uma questão aqui que sempre eu leio, que ele diz assim: a caridade não suspeita o mal. Esse é um exercício tão grande que nós temos que fazer, porque às vezes alguém chega e comenta alguma coisa e a gente suspeita que ali tem um mal. Veja bem, pode ser que até tenha, mas o mal não merece comentário. O mal não merece que nós nos detenhamos sobre ele. Então, para que ficar preso naquilo que aparentemente tem um mal por trás? Saibamos olhar para aquela situação e dar outro nome, envolver em outra vibração, para que a caridade verdadeira se faça. E isso não é de maneira nenhuma nós nos alienarmos frente às situações. Não é ficar alienado
não se importar, mas é não se envolver com a sombra. É muito diferente. É não se envolver. Então, às vezes alguém vem e faz um comentário e a gente põe lenha, põe fogo, e é isso mesmo e tal. E naquele primeiro comentário nós já poderíamos dizer assim, não é nada disso não, vai ver que não sei o que, já desvia daquilo. O que nos traria uma paz íntima e limparia o ambiente onde nós estamos inseridos. Porque nos esquecemos que ao alimentarmos uma situação dessa natureza, aquelas vibrações que vamos emitir, elas vão comprometer o nosso dia, vão estimular o pior de nós, né? E vão nos ligar a mentes tão infelizes quanto as nossas. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, o Senhor possa nos envolver com as vibrações mais amorosas, que o Senhor possa nos alcançar com todo o seu amor, para que possamos nos abastecer, nos sentir planificados pela sua presença que envolve toda a terra, este mundo azul que o Senhor criou para nós, para que aqui pudéssemos conhecer a beleza, a harmonia, o amor, o esforço da subida, Senhor, para nos tornarmos espíritos melhores. Revigora-nos o ânimo. Permite, Senhor, que estejamos prontos para servir. Chama-nos, convida-nos ao trabalho, ampara-nos e fortalece-nos, para que os nossos dias da terra, Senhor, sejam dias de amor, de benevolência, de caridade, que estejamos uns pelos outros, suportando o mal e oferecendo o bem. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, rogamos ao seu coração que envolva nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, Senhor, para que eles recebam o que recebemos nesta hora. Fortalece-os, ampara-os, para que eles possam ser envolvidos em vibrações de paz e de equilíbrio. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.